boa tarde aos senhores parlamentares aqui presentes, boa tarde, presidente, boa tarde aos servidores que nos acompanham e a quem nos acompanha de casa ou por meio do YouTube ou pela TV Câmara Distrital. Não era o assunto que eu iria abordar, mas já que estamos a falar das escolas do Distrito Federal, eu parabenizo as escolas do DF que obtiveram um bom resultado no IDEB, em especial, obviamente, as escolas militares e aquelas cívico-militares, deputado Joaquim, de gestão compartilhada. O mérito importa na vida. Bons resultados, aprovação em provas, aprovação nesse funil que existe para entrar nas escolas militares, isso é resultado do esforço próprio das pessoas. E todo bom resultado decorrente do esforço próprio deve ser valorizado e jamais criticado, porque a vida é sobre conquistas obtidas mediante esforço. Não há conquista se não houver esforço, se não houver renúncia, se não houver dedicação. E cada um dos alunos que consegue uma vaga numa escola militar deve ser reconhecido pelo seu esforço e pela sua dedicação. E cada aluno das escolas do Distrito Federal, da rede pública do Distrito Federal, que obtiveram um bom resultado no IDEB, merecem o reconhecimento dos parlamentares, do governo do Distrito Federal e da população do Distrito Federal. Eu aproveito que nós temos aqui as crianças da nossa rede pública para me dirigir a vocês e dizer que a vida ela é feita de escolhas e todos os nossos resultados dependem de esforço. Não esperem obter nada de maneira fácil na vida, porque tudo o que vem fácil não tem valor. Nós não valorizamos. Se esforcem, se dediquem. Dediquem tempo, façam renúncias, escolham o caminho que vocês querem trilhar e se dediquem a eles. E os frutos que vocês vão obter serão muito bons. Aproveito o ensejo para falar das 2.000 vagas que o governo do Distrito Federal contratou para alocar ou para abrigar moradores em situação de rua. É um esforço válido do governo do Distrito Federal, mas que infelizmente não vai resolver o problema que existe hoje no DF. No último sábado, moradores da Asa Norte fizeram a primeira manifestação inconformados com a violência que assola a Asa Norte, assola também a Asa Sul e outras regiões administrativas do Distrito Federal. O governo ibanês tem uma série de acertos e pode ficar no futuro reconhecido de muitas maneiras. Mas se essa questão relacionada a essas pessoas que hoje habitam as ruas, praticam crimes, delinquem, traficam drogas, assaltam a população, se essa questão não for resolvida, e se for permitido que o Distrito Federal se torne uma grande Cracolândia, eu ficarei triste de dizer que estava nessa legislatura quando isso aconteceu. É necessário a contratação de mais vagas nesses abrigos e é necessária que a solução seja apresentada de maneira definitiva, porque os pais e as mães do Distrito Federal não aguentam mais viver com a insegurança com que têm vivido. As nossas senhoras idosas não conseguem mais, não têm mais condições de sair para a feira e chegar em casa sem as sacolas de suas compras porque foram assaltadas. As nossas mulheres não aguentam mais não poder sair de casa no escuro, com medo de serem violentadas, com medo de serem alvo da violência dessas pessoas. As nossas crianças não aguentam mais não poder brincar em todo o Distrito Federal. A verdade é que a população do DF virou refém e nós não podemos mais admitir isso. Então, ao passo que eu parabenizo o governo do Distrito Federal pela contratação dessas 2.000 vagas, eu preciso reiterar ao governo que elas ainda são poucas, nós precisamos de mais e precisamos entregar uma solução para isso. E eu encerro, presidente, e vou precisar de mais 1 ou 2 minutos para falar. Voltando ao assunto que veio à tona por meio do jornal Folha de São Paulo. O Poder Judiciário brasileiro está desnudo diante da sociedade. Tudo o que aconteceu
nos últimos anos, nos inquéritos intermináveis que tramitam no Supremo Tribunal Federal, está disponível e está sendo disponibilizado para quem quer ver o que aconteceu. Investigações com alvos selecionados, parlamentares escolhidos a dedo para serem investigados, e nós chegamos ao ponto de que um dos juízes auxiliares de um ministro da Suprema Corte Brasileira falou que o ideal seria ter uns jagunços para trazer um brasileiro de volta dos Estados Unidos. Algumas pessoas na internet disseram que é o Estado jagunço de direito. Até quando nós vamos permitir que isso aconteça? Até quando nós vamos permitir que o nosso poder judiciário se comporte como uma casa de leis? Até quando nós vamos admitir que o nosso Estado democrático de direito, que a nossa democracia, tenha nas figuras que passaram em concursos públicos e que foram alçadas a cargos públicos no judiciário, se comportem como se fossem políticos? A política se faz no poder executivo e no poder legislativo. O poder judiciário é poder jurisdicional. É quem diz o direito que é criado nas casas legislativas de todo o Brasil e no Congresso Nacional. Ontem nós assistimos estarrecidos a um almoço que foi feito para congregar os 3 poderes da nação. Um almoço que demonstra claramente para todo o Brasil que o sistema de freios e contrapesos acabou. Não existe mais no Brasil e que o Poder Judiciário atua hoje, infelizmente, lamentavelmente, como uma esfera política. Isso precisa acabar. Dia 7 de setembro o Brasil vai estar nas ruas contra